Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Resenha da Bola aqui no canal 8 da NET Campinas. Hoje, nesta terça-feira, estaremos falando muito a respeito do jogo de ontem, né? Que encerrou a 10ª rodada e com esse encerramento da 10ª rodada, a paralisação também do Campeonato Paulista 2020. Estaremos falando bastante a respeito dessa partida, estarei com você até às 8 em sua companhia. Até porque hoje, durante a manhã, durante as tardes e também até agora no comecinho da noite, o assunto não poderia ser diferente a não ser esta vitória do Guarani sobre a Ponte no Derby 196, que aconteceu ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E eu, ontem, né, num programa especial que nós fizemos lá no Dadá, na pizza e restaurante do Dadá, aliás, muito obrigado ao Dadá, muito obrigado às pessoas que lá estiveram também acompanhando o programa com a gente, muita repercussão, muitas pessoas comentando sobre o nosso programa de ontem, a presença dos nossos convidados e abrilhantando esse nosso programa e tudo aquilo que nós conversávamos ontem, né, em detrimento das escalações do time, das opções que o técnico João Brigatti teria, das opções que o técnico Carpini, do Thiago Carpini também teria para essa partida. Então esperaram, porque querendo ou não é um tabu de praticamente 8 anos, né, que o Guarani não vencia a Ponte Preta em derbys. Foram 6 vitórias da Ponte Preta e 2 empates. E ontem nós tivemos a quebra desse tabu. E antes de mais nada, ontem nós colocávamos aqui as escalações das duas equipes, não só do Guarani quanto da Ponte Preta. As escalações que naquele momento eram extraoficiais ainda, mas que acabou chocando não só nós da imprensa, mas também a maior parte do torcedor do Guarani que estava em casa, até porque a partida aconteceu em portões fechados, e o público que estava em casa ficou estarrecido com a opção do técnico Thiago Carpini, que ontem ele inventou. Mas inventou, claro que inventou. Era tão simples para ele nos últimos jogos que o Guarani vinha se apresentando, manter a mesma equipe, manter o mesmo padrão tático, manter as mesmas opções. Não é porque você está jogando com o seu arquirrival que você vai mudar as suas características de como enfrentar os seus rivais, seja ele derby ou não. E nós esperávamos que o Carpini pudesse ter pelo menos a coerência de não inventar, de não mudar. E não foi que aconteceu diferente. Pablo no ataque. Por que a opção? Rafael Costa no banco? Não entendi. Thalisson mantido na esquerda. Thiago não inventou pouco. Inventou bastante. E fez com que um jogo que parecia um prognóstico onde o Guarani seria melhor, porque tinha taticamente uma equipe melhor postada em campo. Os últimos resultados do Guarani demonstravam isso, e a campanha do Guarani dentro da competição mostrava que a equipe estava encaixada, estava tendo o melhor futebol, o melhor aproveitamento, uma melhor sequência de jogos, estudando os adversários e depois aplicando aquilo que tinha como convicção e os resultados viriam, como veio no último jogo, diante do Ituano lá em Itu, uma vitória por 2-0. O próprio Santos foi lá e tomou pau. Outras equipes também foram lá e acabaram perdendo. Mas o Thiago não, o Thiago estudou muito bem aquilo que o Ituano propunha de jogo e jogou de forma a contento e venceu por 2-0, convencendo. E nós esperávamos que o Guarani pudesse ter também essa postura em campo diante do seu rival, jogando em casa. Ah, mas não tinha torcida, sem problema nenhum. Torcida, ela não pode ser um fator preponderante, ela pode ser um fator aliado, mas não pode ser crucial e preponderante para que uma equipe possa vencer ou perder uma partida. Até porque a torcida não joga, ela incentiva, ela apoia, ela cobra, mas ela não pode ser fator preponderante para isso acontecer. Tanto que eu acho que se tivéssemos torcida ontem, ao final do primeiro tempo, o time do Guarani estaria sendo vaiado. Não só o Guarani, mas também
o técnico Carpini, no momento em que escolheu os jogadores na montagem do elenco do time para enfrentar a Ponte Preta, já estaria sendo vaiado ali, pelas opções que acabou fazendo no primeiro tempo. Então não sei o porquê que aconteceu isso com o Carpini, deve ter tido alguma convicção, mas essas convicções elas não podem ser simplesmente a bel prazer, simplesmente por uma convicção de apenas um jogo. Essa convicção ela tem que ser na feitura e na montagem, na feitura ou na montagem de um elenco, mas para aquela partida. Eu não vi nenhuma situação da Ponte Preta que pudesse provocar no Carpini essa reação de mudar tanto o time como mudou ontem. No segundo tempo, e aí quando já estava 2-0 e ninguém acreditava no que estava acontecendo, porque a Ponte Preta acabou sendo muito melhor no primeiro tempo, a começar por um chute de fora da área do Zanocelo, um garoto ainda, que não se intimidou por estar jogando o seu primeiro derby, a bola que chocou-se contra o poste do Jefferson Paulino goleiro, e acabou saindo logo no começo da partida. Aí no final, com 2 gols, né, um do zagueiro, do Alisson, aí que nós estamos vendo agora, subiu muito mais, e aí um erro de posicionamento grotesco da defesa do Guarani, cujo qual parecia lance de treinamento no dia a dia. Ninguém subiu, nem com o Roger no primeiro momento, com o Roger errou o cabeceio, e muito menos com o Alisson depois do segundo pau, para fechar, para marcar o adversário. Então ali a Ponte Preta já estava merecendo, porque tinha sido até aquele momento melhor na partida. E aí veio também um pênalti, né, do zagueiro da equipe do Guarani, subiu com o braço levantado, acima da altura do ombro, o braço aberto, provocando a penalidade máxima convertida pelo Roger. Resultado esse que daria vitória parcial no finalzinho do primeiro tempo, já aos 43 do primeiro tempo, com 2-0. Eu imagino o Thiago Carpini, nesse momento, que estava passando pela cabeça dele. Errei feio, cometi besteiras e vou ter que corrigir isso no vestiário. Mas, por outro lado, é lógico que nós temos que comentar a respeito de uma situação diferente, que era em relação ao erro de um treinador, errou pela opção menos confiável. E aí veio o segundo tempo, reposicionou os jogadores, fez uma modificação importante, a saída do Cristóvão, recuando o Pablo e colocando o Rafael Costa no ataque. Aí sim o Guarani voltou. Por quê? Uma modificação tão simples, a volta de um atacante do Rafael Costa. Porque o time já estava programado para jogar dessa forma. Já estava formatado o time para jogar com Rafael Costa e Júnior Todinho. E ele, ao fato de tirar o Rafael Costa, ele praticamente desestruturou a concepção de jogo e a movimentação do Júnior Todinho também. Então a simples volta do Rafael Costa já fixou o Júnior Todinho pelo lado esquerdo e o Guarani voltou a fazer aquilo que fazia muito bem pelo setor esquerdo, tanto é que o primeiro gol aconteceu numa tabela muito bem feita, que você está vendo agora aqui na tela, uma tabela brilhante, e aí aconteceu o primeiro gol da equipe do Guarani. E aí a questão Guarani em campo, ela só veio a melhorar com o passar do tempo, precisando da vitória, precisando pelo menos empatar a partida. O Guarani foi para cima na característica que era justamente ser Guarani de verdade. Aí você já está vendo o terceiro gol que decretou a vitória do Guarani por 3-2. Nesse momento o Guarani era muito superior. Eu até resumi hoje à tarde, num daqueles programinhas que a gente faz bem rapidinho, né? Convocando o torcedor para assistir o nosso programa. E eu falei de besta a bestial, de bestial a besta. Essa foi as duas situações, os dois treinadores do Guarani da Ponte ontem. O Guarani foi de besta a bestial, porque soube modificar o seu elenco. Viu que havia feito uma besteira, viu que havia cometido um erro grave
no segundo tempo, chamou os jogadores de canto, corrigiu a postura tática dos jogadores e aí o time foi outro. E o treinador João Brigatti, ele foi de bestial a besta. Por quê? Num primeiro tempo, com as opções, soube marcar a equipe do Guarani, jogou no erro da equipe do Guarani, fez 2-0, poderia ter feito escolhas melhores, e aí deu uma de besta no segundo tempo. Apodi, pelo amor de Deus, precisa dar um prêmio para quem trouxe esse rapaz. O culpado não é ele, o culpado é quem trouxe e quem traz o jogador. O jogador que não vinha sendo, e quando vinha sendo aproveitado pelo Gilson Kleina, era um dos piores jogadores. Estava interferindo muito na escalação e no jeito de jogar da equipe da Ponte Preta. E ontem foi diferente. Há 3 semanas sem jogar, teve a oportunidade, e seria importante, até imaginei que a entrada do Apodi seria importante, porque puxaria os contra-ataques rápidos, e a velocidade em cima da ala esquerda, que estava muito ofensiva, da equipe do Guarani, seria opção, mas não foi. A escolha foi totalmente errada do João Brigatti. A entrada do Apodi, pelo amor de Deus, não acrescentou em nada, pelo contrário, e aí o time da Ponte Preta sucumbiu num sistema defensivo enorme, chamando o adversário, o Guarani, para cima, e foi o que aconteceu. Um improvável que seria a feitura de 3 gols, improvável já seria o Guarani, do jeito que estava jogando no primeiro tempo, fazer 1. Você imagina quem dera fazer 3. Mas o Guarani, com as modificações processadas pelo seu treinador, que teve a leitura correta da partida até aquele momento, da besteira que proporcionou na primeira etapa, corrigiu o time na segunda, modificou o time certinho, colocou o Guarani no ataque novamente, o Guarani voltou a jogar como vinha jogando, sufocou a Ponte, fez 1, fez 2, fez 3 e saiu de lá com a vitória ontem, vitória essa que praticamente, não digo matematicamente, porque são 2 jogos, são 6 pontos em vista ainda, mas praticamente coloca o Guarani na próxima fase do Campeonato Paulista 2019, se é que nós teremos a fase final do Campeonato Paulista ou não. Então, que sirva de exemplo, e daqui a pouco o nosso comentarista estará aqui comigo, né, o Marco Aurélio estará aqui, que assistiu também esse jogo ontem muito atentamente, estará colocando também as suas concepções a respeito da Ponte Preta. Para quem tinha alguma dúvida ontem, se aquele time da Ponte Preta, o elenco era um elenco confiável, diante da primeira situação adversa, o time sucumbiu moralmente, fisicamente horrível no segundo tempo e principalmente psicologicamente. Não dá para admitir um jogador de 35 anos igual ao Roger fazer a besteira que fez ontem. Eu não admito isso, ainda mais em detrimento de ser um jogador tão importante que era o Roger. Desfalcou a sua equipe, o Alisson também, foi dar um soco na cara do adversário. Então Roger e Alisson foram expulsos. E podem ter certeza, não jogam mais esse campeonato. São 2 partidas, vão pegar 2 partidas de suspensão. A Federação Paulista, ela está sendo muito rígida em relação a isso. E brigas pós-jogo ou antes do jogo, elas são suficientes para condenar o jogador a uma punição severa. E garanto para você, está vendo as imagens aí, coitado do árbitro, dos assistentes que correram atrás dos jogadores para tentar separar, para que não virasse uma briga campal. Tudo isso porque o senhor Roger tomou um chapéu do goleiro do Guarani, grande coisa, ia mudar alguma coisa, alguma situação, o chapéu que ele tomou. Agora, ele com 35 anos, tomar uma atitude como essa, o árbitro acabou, apitou o jogo, ele partiu para cima do goleiro, para que isso? Será que o cara não sabe que ele é fundamental, tem uma importância muito grande para o time, e agora com certeza não jogará mais na Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, que com certeza vai pegar de 2 ou mais partidas, ele e o Alisson, zagueiro? Será que não pensaram na instituição, pensaram só nele?
mostrou, mais uma vez, para mim, que o Roger é imaturo e, diante de qualquer circunstância, de qualquer situação, a parte psicológica dele sucumbe. Não dá para imaginar isso. Como sucumbiu também a Ponte Preta a partir do momento que o Brigatti acabou fazendo algumas opções erradas na troca de alguns jogadores. E aí o time, em vez de vibrar porque estava vencendo a partida, sucumbiu-se a uma marcação que muitas vezes, e já não foi uma marcação eficiente em outros jogos, não seria agora com o arquirrival, com um rival da altura do Guarani. Então repudio as opções escolhidas pelo João Brigatti. João Brigatti estava com a faca e o queijo na mão. A partida estava nas mãos da Ponte Preta. Ah, mas temos que enaltecer, eu acabei de fazer isso, falando das escolhas que o Carpini fez no segundo tempo. No primeiro tempo não, mas no segundo sim. Por isso que aquela frase, do besta ao bestial, do bestial ao besta. Essas foram as duas menções que eu fiz ao treinador do Guarani, ao Carpini, e ao João Brigatti, treinador da Ponte Preta. Porque é inadmissível a Ponte jogando o que jogou no segundo tempo e praticamente entregando os 3 gols e a vitória para o adversário, como fez ontem a Ponte Preta. Em nenhum momento no segundo tempo, e tomando o 2-1, naquele momento já era para ter provocado uma reação nos jogadores e falar, chega, fez um, não vai fazer mais, e acabou. Como fizeram contra o Corinthians, jogando em casa, que tomou um sufoco danado, foram 45 minutos de sufoco, de pressão do Corinthians em cima da Ponte Preta. A Ponte Preta conseguiu, através de 2 linhas de 4, segurar a equipe do Corinthians, não deixando com que houvesse o empate. E por que não tiveram a mesma postura ontem, jogando no Brinco de Ouro? Isso é revoltante, o torcedor está muito bravo com essa situação, muito mesmo. E logo após as nossas mensagens comerciais, nós traremos aqui a participação do Marco Aurélio, para que a gente possa debater um pouco mais dessa brilhante vitória do Guarani por 3-2, no momento épico do time, em que praticamente coloca o Guarani, só se acontecer uma catástrofe, coloca o Guarani na próxima fase do Campeonato Paulista. Rápido intervalo, daqui a pouquinho voltaremos.